Então, gente, é assim, primeiro, o que é a CNV, né? Da onde saiu a CNV, que é a comunicação não violenta? Lá na época de onde houve a resistência para independência da Índia do Reino Unido, Gandhi, Mahatma Gandhi, ele trabalhou a resistência, ele fez a resistência sem violência nenhuma, né? E ali é que começou, que deu início a essa questão da comunicação não violenta. Ele tem um sobrinho que abriu um instituto de comunicação não violenta e começou a partilhar isso pelo mundo, em empresas, em exércitos, em locais estratégicos de vários países, né? E hoje esse tema, ainda bem, graças a Deus, chegou até nós e tem literaturas aí que a gente consegue bem facilmente. Depois eu compartilho com vocês um livro de CNV que é o mais famoso. Se você colocar na internet CNV, Comunicação Não Violenta, você acha esse livro. Então é muito legal porque é um assunto que agora está muito acessível, tá? O meu objetivo aqui, a gente não tem um tempo tão grande como se fosse um workshop, então o meu objetivo aqui é entregar algo que fique prático para vocês, né? Que vocês, ao terminar a live, realmente tenham alguma coisa diferente, nova, agregando aí para o dia a dia de vocês, né? Então, a partir de Gandhi, Martin Luther King, ele também, quando ele lutou pelos direitos civis lá nos Estados Unidos, ele estudou o método de Gandhi, né? E ele teve muito êxito, né? E também é outra pessoa que ele foi pela contramão da violência. E para aquelas pessoas que se identificam com a Bíblia, talvez já tenham ouvido falar de Salomão, que foi um rei, e ele que escreveu alguns livros na Bíblia, ele escreveu Provérbios. Salomão, ele era considerado um dos homens mais sábios na época dele, né? E uma das frases que ele escreveu foi: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca a ira, né? Isso está lá na Bíblia em Provérbios, e é um versículo, né? Uma escrita muito forte, né? Em casa, às vezes, a gente até brinca com isso, né? A palavra branda, ela desvia o furor. Então, é aquele exemplo de você da pessoa te falar algo que te ofende, você já responde à altura e aquele negócio cresce, né? Já vira uma bola de neve. Não, você e você, e dedo pra lá e dedo pra cá, e o negócio fica muito mais acalorado, né? Quando a pessoa fala algo que te incomoda muito e você vai com uma resposta mais branda, aquela conversa tende a baixar a tensão e entrar num nível de maior conexão, onde as pessoas começam a se entender e se interpretar sem tanta emoção à flor da pele, onde vai partir para um caminho de muita violência e agressão, né? Então, falando isso, eu tenho uma pergunta aqui, e aí eu gostaria da participação de vocês, né? Na verdade, eu gostaria muito de fazer assim isso com o Zoom, para que vocês pudessem compartilhar, falar, entrar, mas enfim, fiquem à vontade, mandem aí os comentários, porque a intenção é essa, é ter uma interação. Quantos de vocês que estão aqui comigo se consideram uma pessoa violenta? Aí eu quero a interação de vocês. Quem se considera uma pessoa violenta? Essa pergunta, às vezes, a maioria das pessoas fala: não, eu conheço uma pessoa, lembra de alguém, né? Pensa em alguém, tem uma referência de alguém que entende como violento, né? Mas quando a gente começa a se aprofundar nesse assunto de comunicação não violenta, a gente... A Carlinha, me considero pacífica, isso aí. Vou explicar um pouco. Quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente sai daquele aspecto de violência física, né? Então, assim, gente, eu não costumo
bater em ninguém, eu não costumo agredir fisicamente ninguém, eu não costumo jogar nada em ninguém, me descontrolar. Oi Joyce, que bom que você conseguiu entrar. Então, na verdade a violência ela vai além disso. A violência, ela é a comunicação violenta, ela pode ser feita através de palavras, de posturas, do olhar, muitas vezes até o não falar, né, o ignorar a pessoa, pode acontecer de forma violenta, né? Então, então quando eu falo isso, as pessoas começam a se identificar e falar, muitas vezes acabo sendo uma pessoa violenta sim, porque a violência vai além da agressão física. A violência vai quando você profere uma palavra dura de volta a alguém ou a partir de você, né? Que tem aquela aspereza, que tem aquela forma mais grosseira, vamos dizer assim. Oi Nice, que bom que você conseguiu entrar. A Carla tá falando aqui, concordo com isso, as palavras diversas vezes são piores. Tem palavra que é pior do que um tapa, né? Então, e aí a palavra, a postura, o gesto, o olhar, toda a nossa comunicação, né? Eu fiz uma live essa semana, onde a pessoa tava me falando, eu tava fazendo com uma profissional muito bacana, que ela é uma sexóloga e tudo mais, e ela tava me perguntando algumas coisas, e eu falei pra ela, a comunicação, ela é 93% não verbal. 7% é verbal, é o que a gente fala, o resto é não verbal, ou seja, é a minha postura, é o meu olhar, são as minhas expressões. Então às vezes você não deu nenhuma palavra dura, mas o seu olhar, sabe quando você fala, sabe assim? Isso já pode ser uma resposta agressiva, uma resposta violenta, tá? Então eu trouxe essa reflexão até pra gente começar a se policiar, porque às vezes a gente fala, vai falar de violência, então deve ser pro meu vizinho que bate na esposa, deve ser pro meu irmão que bate muito no meu sobrinho, deve ser, né? Então, na verdade, a comunicação não violenta, ela abrange outros aspectos, abrange a comunicação como um todo, tá? E dito isso agora, que talvez você tenha lembrado de algum momento onde você acabou tendo uma reação mais violenta, mais agressiva, onde a gente pode aplicar, né? Onde eu devo aplicar, onde eu posso aplicar a CNV? Então ela pode ser aplicada, como eu falei lá no comecinho, antes da maior parte das pessoas estarem com a gente, ela pode ser aplicada sem restrição nenhuma, né? Por crianças, adultos, adolescentes, em casa, no trânsito, no trabalho, em qualquer ambiente, né? E ela serve para elevar o nível da comunicação, de qualquer relacionamento, tá? Pessoal, profissional. Então é uma carta coringa. Você pode usar em qualquer lugar com qualquer pessoa, tá bom? Eu trouxe para ser algo prático para você, se você quiser anotar ou de repente depois você assiste a live de novo, mas eu trouxe uns pilares básicos da CNV para que vocês terminem essa live com realmente dicas práticas para você praticar aí no seu dia a dia, tá? Para você aplicar no seu dia a dia, tá? Então, a primeira delas é o não julgamento, né? Muitas vezes, quando a gente vai comunicar algo para uma pessoa, a gente faz baseado num julgamento, né? A gente fala o que a gente acha, né? Aquelas pessoas estão ali conversando, tenho certeza que estão falando mal de mim. Então, é um julgamento. E aí, às vezes, você já se posiciona assim, e aí, tudo bem? Vocês estão falando alguma coisa? Você já vai com um ar mais agressivo, né? Porque você já está armada para se proteger daquela crítica que você acha que tá acontecendo, né? É só um exemplo. Oi, Giovana, que legal! E aí, o ponto 2, tá? O primeiro é não julgamento, o 2 é fazer uma comunicação sem generalizações. É muito importante esse ponto. Porque quando você generaliza, isso também acaba soando como agressivo e o outro tende a responder de forma agressiva também e vai para aquela bola de neve que eu falei antes, né? Então assim, você nunca chega no horário.
Ai, você sempre deixa tudo jogado, né? Então esse nunca, esse sempre, toda vez é muito genérico, e essa generalização não traz um fruto, não traz um meio de alinhamento, de conserto, sabe? Ela traz só uma discussão, ela traz só uma agressão, né? Porque se você realmente está disposto a consertar, então você vai buscar um meio de falar pontualmente daquilo. Hoje, né, você chegou atrasado. Aí você está falando de um fato, daquele momento, e a pessoa tende a falar daquele momento também. Né? Quando você generaliza, a pessoa já traz de volta uma generalização de outro aspecto negativo para se defender. Então, sabe aquele ataque para se defender? E já implica numa violência ali, numa discussão, numa agressão verbal e tal. O passo 3. Você precisa assumir responsabilidade por seus sentimentos. Esse passo, ele é bem desafiante, tá? Porque quando você assume a responsabilidade pelo que você tá sentindo, então, por exemplo, eu vou dar exemplo de cada ponto, né? Mas é assim, no lugar de jogar pro outro, você chegou atrasado e me deixou irritada. Você chegou atrasado e me deixa nervosa, né? Então, na verdade, assim, quando você chegou atrasado, eu estava chateada porque eu me senti desconsiderada. Olha só, eu tô me expondo. E esse é um ponto que é o mais desafiante na minha visão aqui, na experiência que eu tenho tido para as pessoas, porque normalmente ela joga a responsabilidade pro outro. Você me colocou nessa posição, eu sou a vítima das suas ações, né? A Carlinha tá compartilhando aqui. É difícil não usar essas palavras quando eu estou sendo criticada pela mesma coisa que a pessoa faz, mas tento controlar. Exatamente. Então, quando a pessoa te acusa de algo que ela costuma fazer também, aí que dá aquela explosão mais ainda, né? Como assim? Aí você já traz os exemplos dela também, né? E vira aquela bola de neve. Mas eu vou dar vários exemplos aqui, Carla, que eu acho que ajudam nessa devolutiva, sabe? Quando a pessoa trouxer, você vai estar mais preparada para retornar de uma forma que aplaca o furor, né? Que acalma aquilo, tá? O passo 4 é o último aqui, é pedir o que precisamos. Então, você foi lá e fez uma comunicação sem julgamento, sem generalização, assumindo a responsabilidade da forma, pelos seus sentimentos, né? E pedindo o que você quer. Então, você se expõe. Então, a comunicação não violenta, ela parte de um princípio de que você quer você quer a conciliação, que você quer uma coisa boa, né? Você quer um resultado positivo. Você não tá ali naquela parte de um princípio que você não tá na discussão para disputar, para ver quem vai ganhar, para ver quem vai falar melhor, né? Isso não é uma disputa. Muitas vezes a gente entra numa discussão e começa a debater e a gente identifica vários advogados na família, vários juízes, porque saem pessoas com os argumentos que você fala assim, o que eu respondo agora, né? Tem pessoas que são super boas de argumentação, mas acontece que quando você entra numa conversa para argumentar em favor de saber quem tem a razão, essa conversa já não tá indo pelo caminho da conciliação. Ela não tá indo pelo caminho do vamos trazer uma solução, né? Ela tá indo pelo caminho de vamos ver quem que ganha. Vamos ver quem tá certo, né? Quantas vezes a gente se pega numa conversa e às vezes a conversa não vira nem uma briga, mas uma conversa, sabe assim, ai, você viu aquele fulano lá, tava falando na TV, tal coisa, ele tava mesmo, porque outro dia, e aí outro fala, e outro fala, e outro fala, parece que a conversa, ela acaba existindo embasada assim, um coloca o ponto de vista e o outro também, e parece que fica aquela conversa assim, de olha o meu ponto de vista, não, olha o meu, né? Então essa conversa, quando ela parte de um princípio, nossa, você tá falando comigo, eu quero te entender.
olha, entendi e tal. E aí você pode concordar, pode não concordar, pode ter outra ideia, ok. Mas é diferente de eu falar, ah, ela tá falando isso, nossa, que legal. Mas eu também tenho um exemplo, né? Então, essa questão da concorrência, da competição, é zero saudável, né? E ela vai totalmente contrária à comunicação não violenta, tá bom? E aí agora eu vou trazer alguns exemplos, porque eu acho que essa parte é a que mais enriquece. E, gente, se vocês tiverem exemplos aí, vão compartilhando, isso enriquece muito para todos nós, tá? Então, do item 1 que eu falei de não julgamento, qual que seria um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ah, tem um aqui que é bacana, ó. Zequinha é péssimo jogador de futebol, né? Ele tá sendo julgado, tá? Ele é péssimo jogador de futebol. Se você estivesse olhando pra ele sem aquele julgamento, você podia estar falando assim: em 20 partidas o Zequinha não marcou nenhum gol. É uma coisa pontual, você tem dados e fatos, e você tá falando, nossa, em 20 partidas ele não marcou nenhum gol. Agora, quando você fala ele é péssimo jogador, porque assim, ele pode não ter marcado nenhum gol e ter dado vários passes para o gol, né? Ele pode ter sido habilidoso em várias situações. Então, quando você pontua sem julgar, por causa disso ele é um péssimo jogador, né? Muitas vezes um outro, se você não fizer as refeições balanceadas, sua saúde ficará prejudicada. Você está fazendo uma avaliação, você já está decretando aquilo. Enquanto sem esse julgamento você poderia falar, se você não fizer as refeições balanceadas, eu temo que a sua saúde possa ficar prejudicada. Você não está decretando, você não está já julgando aquilo daquele fato, né? Ficou clara essa parte do julgamento? A diferença quando você fala algo sem avaliar e avaliando? Tem mais um exemplo aqui que eu acho que é bacana, ó. Quando você tá julgando, tá? Você é generoso demais. E falando para essa pessoa sobre esse assunto, sem generalizar. Quando eu vejo você dar para os outros todo o dinheiro do almoço, eu acho que você está sendo generoso demais, tá? Então perceba a diferença. Eu acho que você está sendo generoso demais quando eu vejo você dando esse dinheiro. E aí você dá a oportunidade da pessoa dar o ponto de vista dela, né? Então é uma conversa. Você não chega já decretando, nossa, você é generoso demais, né? Então a abordagem é diferente. No exemplo do item 2, que é sem generalização, então é assim, eu até falei, já dei alguns exemplos lá no começo. Então assim, tem um aqui que eu acho engraçadíssimo, que é assim, quando você fala generalizando, tá? Os estrangeiros não cuidam da própria casa, eles são muito porcos. Se você falasse a causa ali sem generalizar, o fato seria, eu não vi aquela família estrangeira da outra rua limpar a calçada. Então, aquela família especificamente, em todas as vezes que você estava olhando para a casa deles, eles não estavam limpando a calçada. Olha a diferença. Estrangeiro é tudo porco. Quantas vezes será que você já não falou ou que você não pensou de forma generalizada, né? Então essa generalização é muito agressiva, é muito violenta, já é muito violenta. Então, naquele comecinho da live, quando eu perguntei, você se acha violento? Na maioria das vezes a gente não acha, a gente não identifica nada de violento na gente, a menos que a gente tenha um aspecto de agressão física, que não é uma coisa da maioria das pessoas. Então, as pessoas que não têm esse problema com a agressão física, normalmente acham que elas não são violentas, mas esse aspecto deixa muito claro. Quando a gente generaliza, é muito agressivo, tá? Outro exemplo, você raramente faz o que eu quero. Generalizei. Qual que seria o específico? Nas últimas 3 vezes que eu comecei alguma atividade, você disse que não queria fazê-la. É diferente, não é? Tá? Então é importante você pontuar. Esse aqui é legal para os pais em relação aos filhos. O filho chegou lá com uma nota que você achou muito ruim, ou uma nota vermelha e tal.
mãe e pai. Você só tira nota ruim, eu não aguento isso. E aí daí já começa aquele discurso violento, que parece que não é, né? Porque você não bateu. Como que você poderia falar sobre isso sem essa generalização? Mas você tirou 3 notas baixas esse semestre. Você está falando a quantidade exata, você está sendo pontual, você está mostrando um fato. E a partir daí vocês vão desenvolver o assunto. Beleza? Exemplo do item 4. Assumir a responsabilidade por meus sentimentos, que é aquele que eu falei que é um desafio grande, tá? Então, sem assumir a minha responsabilidade, me colocando como uma vítima da ação do outro, tá? Então, um exemplo é: acho que você não me ama. Nossa, quem nunca disse isso, gente? Eu acho que você não me ama. Qual que é o fato? Sem me colocar como vítima. O que está acontecendo de verdade? Eu estou triste porque você está partindo. Então, esse acho que você não me ama aqui poderia ser para uma pessoa que está indo viajar. Entendeu? A pessoa tá indo embora, passou o final de semana comigo e agora tá voltando para casa. Ou aqueles pais que os filhos já não moram com eles, né? E o filho passou, deu um beijo na mãe, no pai e tá indo embora. Você não me ama. Mãe, por que eu não te amo? Porque eu queria que você ficasse aqui e você tá indo embora. Então, entende como quando você assume a sua responsabilidade é porque quando você vai embora, eu sinto sua falta, eu me sinto triste. Então, eu me coloco ali falando, eu me sinto assim. Não é você que faz nada comigo, né? Bacana esse, né? E um exemplo legal aqui do item 5, que é o pedir o que precisamos. Então, assim, é importante que a gente fale de forma clara, demonstrando o que a gente quer, tá? E destacando sempre o positivo. Então, vem exemplo aqui, né? Deixa eu ver o melhor pra vocês. Tá. Esse aqui é, por exemplo, a pessoa que fala assim pro marido: eu queria tanto que você trabalhasse menos. A Raquelzinha: oi, Raquel. Eu queria tanto que você trabalhasse menos. E aí, de repente, o marido pede as contas do trabalho e fica em casa. Quer dizer, não especifiquei, né? Enfim, sabe esse tipo de coisa? A gente fala alguma coisa de uma forma que pra gente é óbvia, né? Muitas vezes na comunicação marido e mulher, né, casal, assim, de homem e mulher, tem um pouco de desalinhamento meio que padrão nesse negócio. Então, é importante a gente usar isso a nosso favor. A maioria das vezes a mulher, ela tem um raciocínio, como o raciocínio, a cabeça dela funciona um pouco diferente da do homem, até pela cultura. Não é que precise ser diferente, mas culturalmente a gente estimula áreas diferentes do cérebro. Então, a mulher tende a concluir as coisas com mais facilidade, né? Então, sabe aquela coisa do homem falar assim: amor, você quer que eu te ajude, que eu vá com você? Não precisa. E tá falando não precisa, tipo, vem, sim, por favor. Claro que eu quero, que pergunta é essa, né? Então, às vezes, pra mulher tem coisa que é muito óbvia e pro homem não. Então, é muito importante, não só na comunicação homem-mulher, mas em toda a comunicação, que você deixe claro: eu gostaria que você fosse sim, você pode ir pra me ajudar? Eu gostaria muito, né? Então, quando você é específico, você ajuda muito essa comunicação crescer, essa comunicação ter clareza, né? Então, esses são os itens que são os pilares, sabe? E aí eu gostaria que vocês trouxessem casos, situações, dúvidas, perguntas, eu tô aberta, tá? E enquanto vocês estão escrevendo aí, eu quero finalizar aqui dizendo que os benefícios da CNV são o autoconhecimento, porque quando você comunica usando a CNV, você começa a perceber o que te incomoda, sabe? Quando você toma responsabilidade pra si, por exemplo, né? Nossa, por que eu fico tão triste quando ele vai embora? Por que eu me sinto não amada quando a pessoa não me telefona? Então você começa a se autoconhecer e ver às vezes umas fragilidades suas que você pode lidar de outra forma,
né? Então é bem legal o autoconhecimento. Transforma o ambiente, é outro benefício da CNV. O ambiente da sua casa, o ambiente do seu trabalho, onde você estiver, e usar essa forma de comunicação, aquele ambiente ele muda, né? Porque quando você muda a sua postura, a reação do outro também fica diferente. A CNV também traz como benefício a empatia. Você gera empatia quando você usa uma comunicação não violenta, tá? E também ela te ajuda a gerar novas oportunidades. Porque quando você tem uma comunicação melhor, uma comunicação que gera essa empatia, uma comunicação mais consciente, é uma comunicação mais madura, né? Então você gera novas oportunidades, você fica uma pessoa mais agradável, você fica uma pessoa com quem as pessoas gostam de se comunicar, e aí vem muitas opções, oportunidades para você. Então são muitos benefícios que a CNV nos traz, né? E agora eu quero ouvir um pouco de vocês, eu quero ver aí o que vocês têm de dúvida ou de colocar mesmo exemplos para contribuir aqui com a gente. Ó, a Raquel tá compartilhando um negócio muito legal aqui, ó. É um desafio aplicar a CNV com pessoas que não gostamos, mas parei de julgar e deu certo. Muito legal, Raquel. Isso é um fato, porque o que acontece? Quando você vai para uma comunicação com uma pessoa que você não tem aquela afinidade, aquele carinho e tal, a tendência é você ir para uma comunicação, porque eu não sei se a Raquel tava nessa hora, acho que ela tinha caído. Eu falei, Raquel, que tem horas que a gente vai para uma comunicação pra gente meio que competir, sabe? Então já fica um clima mais hostil, porque você vai armada, né? Então é isso que é legal, porque nada mais quando você comunica com a CNV, nada mais é do que uma demonstração de amor, de respeito, de carinho. Você tá indo lá com uma bandeirinha branca, sabe? Vamos crescer juntos, né? Vamos ter uma troca aqui madura. A CNV, ela traz maturidade na sua comunicação, sabe? Você para de ser aquela pessoa, eu vou falar um termo aqui bem, mas só pra chocar, né? A gente para de ser aquela pessoa chiliquenta e passa a ser aquela pessoa madura, né? Então é muito interessante, assim, é muito enriquecedor, né? É isso aí, Raquel. E alguém já passou tem passado, eu acho que em casa o desafio é muito grande, né? Na empresa é muito grande, em casa é muito grande, então é uma ferramenta espetacular. Bom, eu vou deixar pra vocês, depois eu vou colocar lá no meu feed o livro da CNV, que é muito bacana, se vocês quiserem pesquisar mais, se vocês quiserem dar uma procurada. Se você colocar no Google lá o livro do CNV, livro e tal, vem ele logo de cara, é um dos mais conhecidos, mas eu vou compartilhar com vocês também. Gente, quero agradecer de coração aí a participação, e eu amo falar desse tema. Estou à disposição, se vocês entenderem em algum momento que tenha mais alguma dúvida, pode me acionar pelo próprio Instagram ou pelo WhatsApp. Se vocês tiverem pessoas que não puderam participar da live, eu vou deixar ela disponibilizada aí. E se vocês entenderem que vale a pena fazer de novo essa live para outras pessoas poderem participar e compartilhar, me deem um toque, me deem um feedback, de repente eu faço em outro horário. Me deem os feedbacks. Eu quero fazer algo que atenda o máximo de pessoas possível, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Depois, se puderem, mandem os depoimentos de vocês, como é que foi. Fui lá e apliquei a CNV na minha comunicação e teve um resultado assim, assim, assado, tá bom? É bem importante, que aí eu vou aprimorando aqui também, tá? Beijão, obrigada, gente.